A igreja pode se assentar? Nós estamos caminhando no livro de Atos já há algum tempo e hoje nós chegamos no capítulo 15. Até aqui, nos últimos 2 capítulos, nós vimos, melhor dizendo, o agir de Deus com a igreja fazendo missão e a perseguição se levantando e volta e meia, os apóstolos, os discípulos de Jesus tendo que se explicar, querendo que negassem, foram açoitados, foram presos, diversas coisas aconteceram. E quando nós entramos no capítulo 15 do livro de Atos, nós vamos ter um momento diferente na igreja. Ao invés de ter um problema de fora para dentro, agora nós temos um problema de dentro para fora, onde alguns judaizantes estavam tentando adicionar algumas coisas à fé cristã. E então nós vemos um movimento do cuidado de Deus para com a igreja, e aí então nós vamos perceber o Senhor cuidando dela, e nós somos convidados a pensar um pouquinho nesta manhã sobre a missão na igreja, dentro e fora da igreja. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós leremos o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1, nos diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar mais uma vez? Santo Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, o seu cuidado sobre os nossos corações. Pedimos a Deus a orientação do Teu Espírito Santo, a calma, Pai, para que possamos ouvir um pouco mais a Sua palavra, aprendermos um pouco mais do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Queridos, como nós vimos, nós temos tempos conturbados neste momento da igreja, e então agora Paulo e Barnabé estão indo resolver um problema. Eles haviam já sido expulsos de algumas cidades, e aí então eles estavam retornando para casa ao final da primeira viagem missionária. E então é interessante que eles têm muita coragem, que ao invés de chegar na última cidade e voltarem pelo caminho mais curto, eles vão voltando de igreja em igreja para reforçar, para trabalhar, para levantar liderança, para levantar mais presbíteros, para cuidar da igreja. E aí então eles retornam, e quando tudo parecia que estava bem, a primeira viagem estava pronta, se fosse uma série, seria o final ali daquela temporada, então nós temos a continuação, onde se levanta um problema novamente, e eles vão fazer uma viagem novamente, para chegar lá e trabalhar com a igreja. E nós percebemos o agir do inimigo, ou a tentativa do agir do inimigo contra a igreja do Senhor, de dentro para fora e de fora para dentro. Agora era de dentro para fora. Em primeiro lugar, nesse texto, que eu queria pensar com os irmãos nesta manhã, é sobre a tentativa de Satanás para inserir algo no Evangelho. Algo muito comum, quando ele não consegue deturpar, quando ele não consegue tirar os irmãos da igreja, quando ele não consegue fazer com que a igreja pare de avançar, então ele age-nos de dentro. Jesus já tinha nos avisado que o joio está junto com o trigo,
e que o Senhor conhece o joio, e o Senhor conhece o trigo, e o joio será queimado. Mas nós não sabemos quem são. E então aqueles que pareciam ali, que estavam com uma boa intenção, que estavam servindo ao Senhor, cuidando da igreja, na verdade estavam atrapalhando a obra do Senhor. E o Senhor não permite que isso se dê por muito tempo. Logo chega aos ouvidos dos apóstolos que havia um problema dentro da igreja, que estava sendo ensinado heresia, que estavam tentando adicionar alguma coisa no Evangelho. Alguns comentaristas vão dizer que aqueles homens estavam tentando costurar o véu, que aqueles homens estavam tentando colocar vinho novo em odres velhos. E a palavra nos disse, o Senhor nos disse, que é o vinho novo em odre novo. Então a igreja se faz nova, então a partir de Jesus tudo é novo. Mas estavam tentando colocar coisas antigas, as coisas velhas, as coisas que passaram no ensino da igreja, tentando adicionar a circuncisão, tentando adicionar a lei mosaica, tentando tirar o brilho da fé exclusiva em Jesus, da suficiência da obra de Jesus na cruz. É isso que Satanás faz. Ele tenta deturpar aquilo que é bom, que é perfeito, aquilo que o Senhor nos deu como absoluto. E nós vemos ainda nos dias de hoje algumas seitas, algumas religiões que tentam colocar alguma coisa a mais, que tentam adicionar usos e costumes ao Evangelho, que tiram a centralidade de Jesus, que tiram a suficiência do sacrifício, do sangue derramado, de tudo que nós acabamos de celebrar na Páscoa, por usos e costumes, por tradições antigas, porque sempre foi assim. Era isso que estava acontecendo na igreja. Algo que nós podemos identificar também nos dias de hoje, e que a palavra do Senhor nos lembra que nós temos que ficar atentos às ciladas do inimigo contra a igreja do Senhor. O Evangelho, ele é centrado em Jesus. O Evangelho, ele é suficiente em Jesus. Todas as coisas são a partir dele, do sacrifício dele, do sangue derramado dele, da cruz vazia que foi dele. E aí então Satanás levanta alguns para tentar deturpar isso. E Paulo e Barnabé prontamente se levantam e vão combater essa heresia. E aí então nós vemos alguns escritos de Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, que ele vai falar que a circuncisão não pode tornar o homem aceitável diante de Deus, que quem torna aceitável é somente Jesus. Não há nada que o homem possa fazer para agradar ao Senhor, para adicionar ao que possa ser salvo. Não tem como mandar um tijolinho, a gente brinca com isso, não tem como mandar um tijolinho para o céu, porque a suficiência é em Jesus, a obra é de Jesus. Foi Ele quem nos levou para o céu, quem está preparando o lugar, quem abriu, quem restaurou todas as coisas. Tudo se faz novo a partir de Jesus. E esses homens estavam cometendo algo muito grave. Eles estavam tirando a suficiência de Jesus. É um pecado contra o Espírito Santo. É tirar a suficiência de Deus. É tirar aquilo que é mais extraordinário, que é o sobrenatural de Deus, que agindo, intervindo na história, nos concedendo a condição de livremente nos achegarmos a Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, hoje é um dia sensacional para você perceber o quanto Deus te ama, a ponto dele castigar, dele botar toda a sua ira, dele depositar toda a raiva do pecado no seu próprio Filho, entregando a Ele em favor a nós. E agora homens estavam tentando adicionar alguma coisa à suficiência de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Precisava circuncidar, precisava observar a lei mosaica, precisava voltar aos velhos costumes, sendo que, na verdade, precisava ser falado de Jesus. Precisava anunciar que a salvação é única, exclusiva no Senhor. Precisava ser anunciado o amor de Deus, sendo manifesto pela obra do Filho. Precisava ser dito que o Espírito Santo do Senhor estava com eles a todo tempo, consolando, confortando e dando o ânimo necessário para que a igreja possa continuar avançando, para que a missão seja continuada, para que pessoas possam reconhecer esse amor e provar desse amor, e através da igreja, juntos com os irmãos, celebrar esse amor, cultuar ao Senhor. Mas ao invés disso, estavam passando vãs tradições para tentar adicionar alguma coisa. É o que Satanás faz. Ele tenta negar a suficiência de Jesus. Ele tenta negar que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Quantas vezes o inimigo sutilmente também assalta os nossos corações. Quantas vezes nós pensamos que precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Certa feita eu estava na rua e encontrei uma moça que fazia tempo que não participava dos cultos. Era uma moça assim que frequentou um bom tempo e sumiu.
Falei, fulana, tudo bem com você? Como você está? Faz tempo que não te vejo. Ela, pois é, na época eu era seminarista ainda, pois é, seminarista. Eu preciso voltar para a igreja, porque Deus está me abençoando tanto, e daqui a pouco Ele não vai me abençoar mais. Eu pensei, não, você não entendeu, você está precisando voltar para a igreja mesmo, você está precisando aprender mais. Não é pelo que você faz, não é pelo que nós fazemos, não é pela intensidade, mas é pelo quanto nós tememos ao Senhor. E aí a conta fecha, porque daí, normalmente nós estamos fazendo a vontade de Deus e nós provamos das bênçãos de Deus. Não é fazer para obter, mas é glorificar por aquilo que nós já obtemos, que pela graça do Senhor nós conseguimos. O movimento é o contrário, é do Senhor, é de Deus para conosco. Nós só expressamos a gratidão, então tudo o que nós fazemos é para exaltar a glória de Deus, é engrandecer a obra que Ele está fazendo em nós. Quantas vezes nós pensamos que eu posso fazer alguma coisa para Deus? Quantas vezes eu posso assaltar, isso chega no meu coração, assaltando, falando que eu preciso fazer para conseguir, para ser salvo, para prosperar, sendo que ao contrário, nós glorificamos ao Senhor porque Ele já fez. E no tempo dEle, Ele vai fazer a obra que Ele deseja fazer em nossas vidas. Não é condicional a nós, porque o soberano é Deus. Quem fez todas as coisas é Deus. Satanás muitas vezes tenta assaltar o nosso coração, tentando colocar sobre nós a condição última. Mas a condição última é do Senhor. O sacrifício é do Senhor. O movimento de se inclinar, de buscar o perdido é do Senhor. O nosso movimento é de gratidão, de exaltação, de glorificação àquele que nos amou primeiro. Nós temos que tomar cuidado para que Satanás também não tente colocar alguma coisa a mais em nós. Acabamos adicionando algumas coisas, sendo que Jesus é o centro o tempo todo. E quando Jesus é o centro das nossas vidas, não tem como chegar mais nada para ser suficiente, porque Jesus já é suficiente. Ele já é o todo, Ele já é tudo que nós precisamos. Quando nós reconhecemos Ele como centro, então fica difícil para que o inimigo tente contra as nossas almas. Em segundo lugar, nesse texto, nós vemos que não tem conivência com o pecado. Paulo e Barnabé prontamente viajaram para aquela cidade e foram combater a heresia que estava acontecendo. Os judaizantes tentando entortar, tentando adicionar alguma coisa no evangelho, tentando fazer alguma coisa diferente. E é extraordinário, porque esses homens estavam já acostumados a lidar com os doutores da lei, a lidar com governantes, com tiranos, com seitas que se levantaram. Quantas cicatrizes já não estavam em seus corpos, quantas dores não sentiram, quantas lembranças dos dias de preso, dos dias que foram açoitados, apedrejados, quantas lembranças. E agora eles têm que ir lá e tratar os de dentro. E com todo amor eles vão. Com certeza lembrando o que Jesus ensinou. Irai-vos, mas não pequeis. Porque diz ali que houve grande contenda e não pequena discussão com eles. Eles não aceitam a condição que está acontecendo. Um discípulo de Jesus não aceita que nada seja adicionado à fé cristã. Não aceita que pessoas se levantem e digam, olha aqui um novo livro, é esse aqui que você precisa aprender. Toma aqui um usos e costumes, você só pode adorar a Deus se você usar essa roupa, se o seu cabelo for desse jeito, se a sua conduta for desse jeito. Sendo que é o contrário. É o contrário, nós percebemos que nós não precisamos de muitas coisas, nós vamos entender a decência, nós vamos entender como precisa, nós vamos entender que a Bíblia é suficiente pela obra de Jesus, por aquilo que Ele está fazendo. E se Jesus é o centro, automaticamente nós conseguimos viver assim. Mas se Jesus não é o centro, se Jesus não é o centro da nossa vida, se Jesus não é o centro da igreja, como estava acontecendo aqui nesse momento, os problemas chegam, as heresias se levantam e as dificuldades se chegam ao povo. Mas o Senhor estava aqui cuidando, o Espírito Santo estava tratando a igreja, e então aquelas loucuras não foram permitidas, porque o cristão não negocia valores e princípios, o cristão verdadeiro não relativiza a graça. Ele entende o sacrifício, ele entende a sã doutrina, porque ele está buscando no Senhor, ele está vivendo no Senhor. Então automaticamente tudo aquilo que é agressivo à fé é combatido, não é aceito. E Paulo e Barnabé então levam aqueles homens para Jerusalém.
E ali então nós vamos ter o primeiro concílio, onde será combatido esta heresia se levantando na igreja, sobre esses usos e costumes levantando na igreja. Nós somos lembrados, na nossa confissão de fé de Westminster, sobre a certeza da graça e salvação, que diz assim: ainda que os hipócritas e outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção, que se acharem no favor de Deus em estado de salvação. Esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de que se acham em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. A nossa esperança é na glória de Deus. Nós subscrevemos esse documento antigo da igreja. A nossa esperança é no Senhor, não é em usos e costumes, não são em adendos, não são em pessoas, mas é no próprio Cristo, é no Evangelho da salvação, é na plena certeza da restauração do Redentor, daquele que cuida da sua igreja, daquele que não permite que pessoas se levantem e tentem trazer, como nesse caso aqui, judaizantes, o partido da circuncisão, tentando ensinar algo diferente do Evangelho, tentando adicionar algo na fé cristã. Nós somos convidados a refletir nesse texto, que o Evangelho é suficiente em Jesus. Todas as coisas acontecem a partir de Jesus, e qualquer coisa que tente ser adicionada é menosprezar o Evangelho do Senhor, é menosprezar o sacrifício de Jesus na cruz, é menosprezar a humilhação do nosso Salvador, é negar a fé. E nós somos convidados a tomar cuidado com isso, a sempre vigiar, a sempre olhar, estar com os olhos atentos, os ouvidos abertos. Aquilo que é atravessado, né, já bate no ouvido, opa, está adicionando alguma coisa aqui. Mas para saber isso, precisa estar cheio. Jesus precisa ser o centro, precisa estar cheio do Espírito Santo, buscando no Senhor, entendendo mais do Senhor. Efésios 2:8 nos lembra que nós somos salvos pela graça, e é mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos, porque o que precisava ser feito já foi. E aqui é extraordinário, porque a melhor maneira de não ser enganado é conhecendo a verdade. Quanto mais nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, mais difícil é de ser enganado. Há uma máxima que diz que você não precisa conhecer todas as falsificações de notas de dinheiro. Você só precisa conhecer o dinheiro que é verdadeiro, todas as suas marcações, e então, facilmente, quando chegar uma nota falsa, você vai conhecer. Nós não precisamos conhecer todas as vertentes de seitas, nós precisamos somente conhecer a verdade. Só precisamos conhecer a palavra do Senhor. E para conhecer, nós precisamos buscar. Precisamos de ler ela. Precisamos buscar no secreto, como Jesus nos ensinou, e orar, e ter comunhão, e falar com Deus no secreto. E gastar e aproveitar tempo de leitura bíblica, aprendendo mais do Senhor. Nós passamos alguns momentos aqui na igreja, e é importantíssimo estarmos aqui. Mas nós temos outros 6 dias, que nós também precisamos ser alimentados. Que nós também precisamos buscar ao Senhor para não correr o risco de sermos enganados por qualquer um que se levante levantando falso evangelho. Louvado seja o Senhor, porque você está aqui hoje. Louvado seja o Senhor, porque você trouxe a sua família na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque trouxe as crianças para cantarem da palavra do Senhor, para ouvirem da palavra do Senhor, para entenderem a suficiência do sacrifício de Jesus. Porque quanto mais nós buscamos, dificilmente seremos enganados. Dificilmente o inimigo terá uma chance de nos enganar, se nós buscarmos ao Senhor. E a palavra nos diz que se nós buscarmos, nós encontramos. Se nós batemos, a porta se abre. Se nós buscarmos comunhão, o Senhor nos dá comunhão com Ele. Que extraordinário é podermos estarmos aqui esta manhã. Em terceiro lugar nesse texto, a igreja está sempre falando do que Jesus está fazendo. Eles estavam ali resolvendo um problema, apagando um incêndio, passando por mais uma tribulação, talvez até um pouco cansado já, talvez até já meio brabo, né? Porque olha só, estou acostumado com de fora, os de dentro não era para acontecer, mas estava acontecendo. Mas ainda assim, a preocupação era com aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Ainda assim, a preocupação era fortalecer a fé daqueles que já estavam começando a conhecer Jesus. No versículo 3, na parte B, nos diz:
atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Perceba que extraordinário, queridos. Eles estavam ali resolvendo um problema, estavam ali atendendo uma demanda da igreja, mas a missão não parou. Nas cidades que eles atravessaram, por onde eles passaram, eles ficaram testemunhando do Evangelho, do poder de Deus, do quanto pessoas que não conheciam Jesus, estavam conhecendo Jesus, fortalecendo a fé da igreja. Para que o povo lembrasse que os gentios estavam conhecendo o Evangelho, porque o Espírito Santo estava habitando no meio deles, porque a promessa do Senhor estava se cumprindo, eles estavam indo e estavam encontrando pessoas que precisavam conhecer Jesus. Perceba que quando nós absorvemos, nós reconhecemos as ciladas do inimigo, nós nos buscamos conhecer mais a palavra, nós nos enchemos da palavra, nós somos convidados a derramar desta palavra, a testemunhar do que o Senhor está fazendo, a testemunhar do poder do Evangelho de Deus, a testemunhar daquilo que nós temos vivido. Automaticamente eles estavam fazendo isso, estavam falando da parte de Deus. E algo que é extraordinário, quando nós olhamos em conversas simples, vocês já perceberam a facilidade que nós temos de falar de coisas que tomam o nosso coração? A facilidade que nós temos, por exemplo, quando fazemos uma viagem, de contar os pormenores daquela viagem. Nós contamos as características do lugar que nós fomos, nós contamos as partes que deram muito certo na viagem, até as partes difíceis, que nós passamos perrengue, que foi difícil, que você não ficou com uma raiva naquela hora, mas depois você ri, você conta, porque o teu coração está tomado daquele momento que você passou. E se nós estamos vivendo da parte do Senhor, se nós estamos vivendo a alegria da parte do Senhor, se nós estamos testemunhando da parte do Senhor, se nós estamos contando os perrengues que nós passamos da parte do Senhor, naturalmente nós vamos contar isso. É o que Paulo e Barnabé estavam vivendo. É o que nós deveríamos também estar vivendo hoje. Por onde nós passarmos, nós contarmos daquilo que o Senhor está fazendo. Algumas vezes nós caímos em algumas ciladas. Nós só contamos as dificuldades, só contamos os problemas, só murmuramos, só reclamamos. Algumas vezes nós estamos vivendo um tempo áureo da nossa vida. Tudo está dando muito certo, glórias a Deus. Mas também só contamos essa parte boa. Ao invés de contarmos quem está dando a parte boa. Ao invés de contarmos quem está permitindo que dificuldades estejam chegando. Testemunharmos daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, testemunharmos daquilo que Deus está fazendo dentro da nossa igreja. Quantos milagres nós temos para contar aqui? Graças a Deus. É isso que os discípulos fazem, queridos. Eles falam do que o coração está cheio, eles falam do que estão vivendo da parte do Senhor. E uma pergunta que deve chegar no meu coração é: o que tem me motivado? Ou talvez melhor, o que tem me desmotivado? Por que eu não faço? Por que eu não falo? Por que eu não consigo? O que tem me afetado? Minha saúde, minha família, meu trabalho, as dificuldades. A maior motivação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Talvez se nós estamos desmotivados, é porque nós não estamos conseguindo fazer a vontade do Pai. Então, logicamente, nada vai fazer sentido para nós. João, capítulo 4, versículo 34, diz: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A maior motivação de Jesus era a vontade do Pai, cumprir a sua missão. A maior vontade de um discípulo é cumprir com o ID de Jesus. Ensinar, batizar, fazer discípulos, contar aquilo que está vivendo, ainda que com dificuldades, ainda que com alegrias, ainda que com problemas fora, problemas dentro, mas estar cheio do Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus, estar impressionado, impactado pelo momento que está vivendo e não consegue ficar quieto, precisa contar por onde passar da glória de Deus, que pessoas estão sendo alcançadas, que pessoas estão sendo curadas, que a esperança é na salvação em Jesus, que Jesus morreu para salvar, que Jesus morreu para libertar os cativos, que Jesus derramou o seu sangue para nos lavar e purificar de todo o pecado, que essa sociedade corrupta, essa sociedade que geme, só pode ser restaurada por Jesus. Esse é o convite que nós temos do próprio Jesus. Onde nós estivermos, falarmos de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo
Eterno, poderoso, Senhor nosso Deus, nós rendemos ações de graças pela sua palavra. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos faz alertas sobre as ciladas do inimigo. Nós rendemos ações de graças ao Senhor porque o Senhor nos convida a não ficarmos quietos, a não permitirmos, ó Deus, que se levantem coisas contra aquilo que é uma verdade suprema. Mas nós também agradecemos porque o Senhor nos convida a sermos discípulos e falarmos do Senhor o tempo todo, anunciarmos a sua salvação, testemunharmos da parte do Senhor. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor motive a sua igreja, motive através do teu Espírito Santo, dá a força, o ânimo, o poder. Tantas lutas nós temos passado, as dificuldades, mas nós sabemos que todas as coisas acontecem para a glória do Senhor. E nós pedimos a Deus um coração grato, um coração que entende. Ó Deus, nos dá, Senhor, a coragem e a intrepidez para falarmos do Senhor, para combatermos aquilo que não é da verdade do Senhor, para percebermos, ó Deus, as ciladas do inimigo da nossa alma. Ó Deus, em nome de Jesus, nos levanta como discípulos do Senhor, servos fiéis a Ti, que dependem totalmente do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.